Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é Rodrigo, da equipe do Startup Indústria, eu coordeno a área de inovação aqui da agência. E só vamos aguardar mais um pouquinho para esperar que o pessoal já comece a chegar. Daqui 5 minutinhos a gente começa, tá bom? Obrigadão. Pessoal, daqui 2 minutos a gente começa, tá bom? Só para dar tempo do pessoal chegar. Bom, então, em respeito aos que já estão aqui, vamos começar o primeiro webinar de hoje, focado no perfil das indústrias, para a gente passar em detalhe aqui o edital, está aqui na minha mão. Então, se vocês estiverem aí com ele aberto ou já tiver impresso, vamos acompanhar juntos aqui. E também vamos dar uma olhada na plataforma. Eu não sei se eu vou conseguir fazer mostrar a plataforma em si, mas aí a gente passa pela plataforma para passar por quais campos que vocês vão poder, a explicação de cada campo ali dentro do formulário de cadastro, que tem algumas informações adicionais que não estão ali no edital, né? Então, bem-vindos. A gente vai fazer um webinar focado em indústria. Hoje a gente não vai falar de startup, a gente não vai passar
pelo edital daquela questão que passa de startup. Então, basicamente, a gente vai passar nas questões de indústria e lá na frente, quando a gente tiver a parte de startup, a gente vai entrar especificamente nas questões de startups. Quem não conhece o programa, eu vou falar rapidamente sobre o programa, porque o foco realmente é a gente passar em detalhe o edital. Mas o programa é uma iniciativa da ABDI que ela nasceu em 2016, com uma mudança de gestão que a gente teve aqui, em que startups não era um tema que estava na agência, e passou um tema da agência. Então, a gente passou a ter que criar política pública para a indústria, para o desenvolvimento industrial, que de alguma forma dialogasse com a temática de startups. Então, a gente passou por 6 meses de validação daquilo que fazia sentido, daquilo que não fazia sentido, para chegar na arquitetura e no Programa Nacional Conexão Startup Indústria, que já teve um ciclo que rodou, e a essência dele, basicamente, é que, diferente de outros programas de startups que a gente tem no governo federal, o Startup Indústria ele não é, na realidade, um programa focado no desenvolvimento de startups, mas ele é focado no desenvolvimento da indústria brasileira e que tem a startup como um vetor de transformação, como um catalisador, por ter o DNA digital, por trabalhar com novas metodologias, novos métodos, novas tecnologias, um novo mindset. Como é que eu pego esse transbordo e trago isso para dentro da indústria, e daí eu fortaleço a narrativa de inovação com um case de sucesso de Open Innovation com startups para a indústria. Então, todas as métricas, inclusive do programa, estão focadas em quanto que a indústria aumentou de produtividade, em quanto que a indústria reduziu de custo de produção, quantos novos produtos foram lançados, quantos novos serviços foram lançados. Então, de fato, o Startup Indústria é um programa para a indústria. Óbvio que eu tenho N benefícios para startups, mas a métrica principal que a gente tem aqui é fortalecer o desenvolvimento industrial do país, que a gente tem uma indústria mais competitiva, tendo a inovação como um dos vetores desse vetor de competitividade. Então, nós temos uma arquitetura hoje que já passou por uma evolução. A gente tinha no primeiro edital uma arquitetura de 6 etapas, e agora a gente está baixando isso para 5 etapas, porque a gente entendeu algumas novidades que eram interessantes num momento de escala do programa e no momento de aumentar a sustentabilidade dessa política pública. Porque num primeiro momento ela foi bem intervencionista em caráter microeconômico, e agora a gente está sendo a gente vai saindo de tanta intervenção com relação a recurso financeiro, intervenção quanto a questão de arquitetura, pegar na mão de fato das empresas e trabalhar com elas. A gente quer que cada vez mais as empresas andem por si só. Então o programa passa a ter um momento de escala agora mais interessante. A gente trabalhou primeiramente com 10 indústrias, a gente trabalhou com 3M, Dow, BRF, Votorantim Cimentos, Natura, Embraer, Libs, Caterpillar. Então grandes indústrias já reconhecidas pela inovação, mas que também tinham a sua intenção de trabalhar com startups, serviram para a gente como um grande validador também da metodologia. E agora a gente passa então a trabalhar com 30 indústrias. E uma outra novidade também é que nós vamos já iniciar conexão com ecossistemas internacionais também. E aí, como toda boa iniciativa baseada em startups, a gente está trabalhando também nesse pedacinho com o MVP. A gente não abriu um Global Challenge para todos os países do mundo, mas a gente está testando primeiramente com Portugal. Portugal, por suas N benefícios, então língua, proximidade de você pegar um avião e estar lá, mas acima de tudo o ecossistema de inovação de Portugal ele tá muito acelerado, o que nos chamou a atenção, e como que a gente poderia, numa troca de experiências entre as empresas, como é que a gente poderia absorver também e adaptar parte dessa realidade deles, que eles têm tido muito sucesso nos últimos anos. Por exemplo, eles estavam, não sei se no último ano, no ano retrasado, eles estavam com 16% de desemprego, hoje eles estão com 6%, e metade desses empregos estão sendo criados por startups. Então, como é que a gente consegue incorporar algumas dessas iniciativas que eles estão tendo lá e aprender com eles, e nada melhor do que on the job, trabalhando juntos. E nosso parceiro lá em Portugal é a CEIA, que é o Centro de Engenharia e Desenvolvimento deles, e por meio da aceleradora Forescale, que eles são focados em indústria 4.0. Então, rápido preâmbulo para a gente falar basicamente do que é o Startup Indústria. Acredito que quem está aqui já deu uma lida no edital, já tem uma intenção aí de entrar no edital, então vamos passar folha a folha, se possível, item a item aqui do edital.
Então, na página 1, basicamente... e depois que a gente der uma passada pelo edital, a gente vai abrir para perguntas. Eu acho que isso é interessante também, tanto no YouTube quanto no Facebook. Por favor, na hora que vocês forem tendo as suas dúvidas, já vão colocando elas, listando elas mesmo como em caráter de mensagem nas plataformas. Se identifiquem quem é você, quem é a sua empresa e qual a sua questão, que depois eu vou passar uma por uma, respondendo uma por uma. A ideia é que a gente feche isso daqui a 50 minutos. Mas se a gente precisar se estender, a gente se estende para que todas as dúvidas sejam sanadas. Então vamos lá. A página 1 do edital, a gente tem a parte do objeto, que é basicamente isso que eu já falei. Acho que é importante colocar aqui, eu passar rapidamente pela arquitetura, que no momento de cadastro, que é o que a gente está agora, e a partir de hoje, as inscrições já estão abertas. Se vocês entrarem lá no Startup Indústria de novo, na página do edital, vocês vão ver lá embaixo que tem um botão de inscrição de indústrias. Então, vocês já podem iniciar o cadastro de vocês, que vai poder ser salvo, que vai poder ser feito ao longo desse mês e o mês de janeiro, que se vocês têm até o dia 28 para fechar esse cadastro, tá? E daí, a partir do cadastro, a gente entra na parte de seleção ainda de indústrias. Nós vamos chegar em 30 indústrias selecionadas e depois eu vou falar dos critérios que a gente vai colocar ali, que tipo de seleção que a gente vai focar nesse edital. E 10% dessas vagas, elas serão destinadas a Portugal, ou seja, 10% das indústrias, das 30, ou seja, 3, vão ser indústrias portuguesas, que vão poder estar conectadas com startups brasileiras, e 27, então, das vagas serão para indústrias do Brasil. Vamos ver aqui. E já no item 1.1.1, caso a gente não tenha indústria portuguesa suficiente para pegar uma dessas 3 vagas, ou essas 3 vagas, elas serão utilizadas, obviamente, por indústrias brasileiras. Aqui no item 1.2, já é isso que eu te falei. Das premiações para startups, a gente continua ainda com uma primeira premiação de 80 mil para a startup que conseguir e tiver o sucesso da conexão com a indústria na etapa de matchmaking, que é o que a gente está chamando aqui de co-discovery. Então, a gente continua com essa premiação. Essa premiação ela não é um investimento em startup, ela é basicamente para manter o foco da startup no projeto, porque vai ser um projeto aí, uma prova de conceito de aproximadamente 4 meses. E pelo lado da indústria, uma mitigação de risco. Então, a ABDI toma o risco financeiro da relação. Obviamente, a indústria tem um investimento econômico de RH, a hora de engenharia, que ela vai ter que dedicar ali para aquele projeto que vai ter que ser desenvolvido com a startup. Mas o risco financeiro da relação é a ABDI que entra para mitigar esse risco para vocês. Tá? Então, vamos lá. Das startups, 2.1 é o prêmio. No 2.1.2, das startups escolhidas pelas indústrias. Então, aqui é onde a BDI também, no item 2.1.2 da página 2, é aqui onde entram os benefícios que a BDI pretende gerar com a conexão. Acho que isso é importante colocar também, que a conexão, a gente não está promovendo a conexão puramente pontual. Ela vem a conexão com a startup, quando a gente fala que ela é um catalisador de levar a inovação mesmo, ela realmente traz N benefícios quando a gente fala dessa temática de inovação aberta com startup. Não é só aquela solução que está sendo conectada àquele problema, àquele desenvolvimento, e é isso que vai ser o programa. Não. A gente tem outros benefícios associados a essa relação. Por exemplo, o Fast Track, que é o item B aí do item 2.1.2. Nós mapeamos, junto com as 10 indústrias do programa, qual que são as boas práticas de conexão com startup. Que hora que eu assino o NDA, na hora que eu mapeio a minha demanda de inovação, quais são as opções de trabalhar com startup, eu vou fazer aceleração corporativa, eu vou entrar em editais do governo, que tipo de opção eu tenho para trabalhar aquela demanda. Então, isso num processo mesmo, BPM mesmo, bem hard, não texto escrito, mas exatamente como é que o passo a passo, desde do screening da startup até de fato, se vai fazer uma prova de conceito, se vai fazer uma prova de conceito paga, se entra um hackathon, se entra um demo day, enfim. Como é que essas 10 empresas, um denominador comum de como que elas têm trabalhado com startup,
aquilo que funciona para elas, já não aquilo que a gente pesquisou, mas aquilo que de fato acontece em geral dessas 10 empresas. Então, nesse item 2.1.2 é onde entram alguns benefícios que a gente gera para aquelas empresas, para aquelas startups que entram no programa. O acompanhamento e gestão das provas de conceito, que vai ser feito tanto pela gente, pelo corpo técnico da BDI, eu, Lana, Isabela, Lucas, Yasmin e Isis, quanto também por uma empresa contratada que a gente está trabalhando junto já, inclusive o desenvolvimento da plataforma está sendo feito por eles, que é a Grow. A gente abriu uma seleção pública, uma licitação pública para contratar uma empresa que nos apoiasse né, no acompanhamento dessas relações. Serão 60 relações, serão 90 empresas, então a gente também traz mais força de trabalho para apoiar a gente nessa questão. Os outros benefícios também, relatório de desenvolvimento de inteligência, além do aprendizado que vocês já vão ter na relação, a gente quer também sempre comunicar, não dados sigilosos de vocês, óbvio, mas aquilo que foi interessante em termos de relação, aquilo que foi interessante para que outras empresas se inspirem e aprendam com o que vocês estão fazendo também. Isso é um ponto importante. Isso é um pouco até da diferença quando a gente fala de política de inovação agora, mais moderna, é que a gente empodera as empresas, a gente empodera o público da política para que ele mesmo trabalhe e faça parte do desenvolvimento da política. Não é a BDI dizendo como que a coisa tem que ser, mas a gente só consolidando e aproveitando aquela relação que está acontecendo ali live. Algumas coisas não funcionam, algumas coisas funcionam, e tudo isso então é comunicado, não a relação individualizada, mas o consolidado de todas as empresas que estão trabalhando ali, igual foi no primeiro edital. E também uma questão muito que a gente vem batendo muito agora, que é a questão de indicador. Isso, inclusive, para as empresas vai ser interessante, porque é um momento da gente também de aprendizado, como que a gente trabalha indicadores de inovação, que normalmente são intangíveis, e como é que a gente tangibiliza isso para as empresas também, que é o item E aí, quando a gente fala de desenvolvimento de relatórios situacionais, de diagnóstico do posicionamento de mercado de indústrias e startups no início e no final do programa. Então, aquelas empresas que entrarem, elas vão passar por um diagnóstico. Então, se você está se conectando com uma startup que está falando que a solução dela se propõe a aumentar a produtividade da sua linha, então a gente vai fazer um diagnóstico inicial de qual que é essa produtividade, qual que é esse percentual de produtividade, essa métrica de produtividade, e acompanhar essa métrica em conjunto com vocês, para que no final aqui a gente entenda se teve sucesso ou não aquilo que estava sendo proposto ali, que vocês acordam na etapa de Code Discovery ali no plano de trabalho, tá? Então, essa questão de indicador também, até para reforçar que a relação dá certo, também a gente vai trabalhar muito forte com vocês com relação a isso. E no item 2.2 indústrias é basicamente a mesma coisa em termos de benefícios. No item A ali do 2.2.2 é uma aproximação estruturada, é uma metodologia da agência que a gente já trabalhou num primeiro ciclo que deu certo, e agora a gente já vai replicando essa metodologia. A parte do Fast Track também vão ter treinamentos ali de Fast Track, então vocês vão passar por 1 ou 2 workshops de Fast Track, então de boas práticas de conexão, antes mesmo de se conectarem com as startups e ao longo do processo. A gente vai ter esse workshop, já é um benefício antes mesmo da conexão em si. O acompanhamento e a gestão, perdão, o acompanhamento e gestão ali das provas de conceito. Aqui acho que é importante falar que a gente não tem interesse no desenvolvimento tecnológico ali colocado. O que interessa para a gente são as relações, como é que vocês estão se relacionando, como que o seu jurídico está se adaptando, como que seu compliance está se adaptando a trabalhar com uma empresa que nasceu há 5 meses atrás, 6 meses atrás. Então, quais são os desafios e dificuldades que vocês vão ter que passar em conjunto? A gente vai acompanhar a relação em si, o que vocês estão tendo que se adaptar. Então, o viés tecnológico, eu brinco que vocês são, tanto as startups quanto as indústrias, são gente grande. Então, propriedade intelectual, aquilo que está sendo desenvolvimento de tecnologia, não é alvo das nossas análises, tá? Mais a questão de relacionamento mesmo.
E daí também, mesma coisa, relatórios de inteligência que a gente vai publicando ao longo do processo. Se vocês entrarem hoje lá em startupindustria.com.br/inteligência, salvo engano é /inteligência, a gente conta toda essa história, desde lá de 2016 até os resultados que as empresas já inclusive estão tendo com o programa. Então, eu acho importante também, além do edital, além dos vídeos que vocês já devem terem visto das empresas falando, dar uma olhada nos relatórios de inteligência, em especial os últimos, os mais recentes, porque lá já se fala em quais são os números em termos de resultado, em termos de ganho de produtividade, em termos, por exemplo, pelo lado da startup, quantos empregos foram criados em cada relação dessa que foi dado com a indústria. Então, esse relatório de inteligência é super importante que vocês também passem, até se vocês tiverem ainda que passar por alguma sensibilização sobre a participação ou não do Startup Indústria. E a mesma coisa também no item E, que são os relatórios situacionais, então a gente vai bater muito em questão de indicador que acreditamos que para vocês também ajudam na parte de sensibilização. E aí a gente começa a falar de critérios no item 3, de abrangência e definições, do que interessa aqui. Item 3.1, indústria brasileira. Vamos focar em KINAI 5 a 9, que são relativos à indústria de extração, e do 10 a 33, que são relativos à indústria de transformação. Isso é importante porque a gente teve algumas indústrias no ano passado que foram desclassificadas do edital. Embora grandes empresas, elas não se encaixavam nesses KINAIs. Então, aqui a gente está tentando focar por conta da indústria 4.0, por conta dessa temática de 4.0 que a gente traz e por conta do valor agregado que a gente traz dentro de uma indústria de transformação no desenvolvimento de produto, a gente está focado bastante nesses dois KINAIs. Então, primeira coisa, atenção ao KINAI que vocês vão colocar. Normalmente a indústria tem vários KINAIs, então tem que ser entre 5 a 39, de uma indústria extrativista, ou 10 a 33, que é relativa a uma indústria de transformação. E precisa ser o KINAI primário, não pode ser o KINAI secundário, tá? Isso é importante. Mesma coisa para a indústria portuguesa. Quando a gente está trazendo também a indústria de Portugal, a gente está sendo o mais isonômico possível com a indústria brasileira. A gente não está criando regras separadas para públicos separados. Aqui, por exemplo, no 3.2, vale a mesma questão. A gente está buscando o mesmo tipo de indústria que a gente está buscando aqui no Brasil, a gente está buscando em Portugal. Item 3.3, qual é o nosso conceito de startup, né? Que a gente fala que é uma empresa de base tecnológica, que tem inovação nos seus fundamentos e aí inspirado no Steve Blank, que esteja um negócio repetível, escalável, de alto potencial de crescimento. E a gente adapta também o The Lean Startup, do Eric Ries, o conceito dele de startup, e a gente traz o viés de extrema incerteza para o nosso conceito, porque a gente sabe que hoje, quando a gente está falando de desenvolvimento tecnológico, a coisa é muito dinâmica, a coisa é muito rápida. O que cria-se um mês agora, daqui 3 meses pode já estar completamente diferente. E um terceiro conceito aqui, que é o quarto conceito que a gente vai trabalhar, é a indústria 4.0. A indústria 4.0 hoje é o que dá unidade de trabalho hoje da ABDI. Então, todos os projetos, se a gente puder botar numa pirâmide, todos os projetos eles olham para a indústria 4.0 e têm suas métricas de sucesso vinculadas à indústria 4.0 e quanto que a ABDI está gerando de benefício e gerando de aumento de competitividade, olhando para uma indústria do futuro e não trabalhando com programas tradicionais de desenvolvimento industrial, tá bom? Então a gente vai sim olhar coisas como blockchain, como big data, como internet das coisas, como robótica, deep learning, inteligência artificial. Então todos esses buzzwords a gente vai procurar. Pelo lado da indústria isso não é tão patente. O que a gente olha, quer que a indústria traga para dentro do programa são problemas reais, são definições estratégicas para a conexão com startup. Isso também é um ponto ultra importante. Porque por que a gente foca, isso vai ser avaliado lá na banca de seleção, por que a gente foca muito em problema real? A métrica do programa é que ao final a gente tenha geração de negócio entre as empresas. A gente não quer relações fracas
sendo trabalhadas no Startup Indústria. Então, quando você tem um problema real, que a startup vem, resolve aquele problema, baixa o custo de produção, aumenta a produtividade, lança novos produtos com vocês, isso aumenta a chance de sucesso, tanto nossa, como nossa métrica de geração de negócio, quanto para vocês que são provavelmente os gestores de inovação, que aquele caso de sucesso tenha de fato um retorno de investimento em cima desse esforço que vocês estão fazendo de participação no edital. O edital ele não é simplesmente entrar no edital, então vocês vão ter muito esforço, muita hora incluída nisso, então a demanda ela precisa ser de um tipo que lá no final vocês vão ter retorno financeiro junto com a startup. Então é um ganha-ganha para todos os lados, desde que essa demanda de fato faça sentido para vocês em termos de retorno de investimento e aquilo que vocês estão procurando com o startup. E isso é uma coisa que a banca de seleção vai olhar com muito critério. Se eu puder resumir a palavra engajamento. Qual é o engajamento que a indústria está demonstrando ao querer trabalhar com startup dentro do programa? Passando para o item 3.5 da página 3, prova de conceito. Na realidade, esse conceito de prova de conceito, ele é muito aberto. Na realidade, vocês é que vão definir em conjunto com as startups, né, no momento de fechamento ali, que vocês vão, qual startup vocês vão trabalhar, aquela solução que vocês vão querer desenvolver em conjunto ali ao longo da etapa de prova de conceito, né? E aí você tem conceitos como B2B, 3.7, B2C, enfim. Da participação, a gente continua ainda em critérios, aqui critérios de elegibilidade, ou seja, critérios que são sine qua non, você precisa, não tem nenhuma análise subjetiva em cima disso. No item, na página 4 ainda, critérios de elegibilidade, critério de elegibilidade para indústrias brasileiras 4.1.2. 4.1.1.2. O primeiro que a gente já tinha falado é o CNAE. O segundo, declaração de que a indústria é constituída sob as leis brasileiras e tem sede de administração no país. Ou seja, pode ser subsidiária? Pode. Mas a gente precisa que a indústria brasileira que ela tenha uma planta industrial no Brasil. Não basta ter um escritório no Brasil, precisa ter uma planta industrial no Brasil. Tá? Que a questão do item também é o próximo aqui, que a gente fala que vocês precisam ter uma planta produtiva. O ponto 2.4, é apenas uma declaração que a indústria não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso, insalubre, e que também não emprega nenhum menor de 16 anos. A declaração a indicar o coordenador que vai acompanhar o projeto. Vocês precisam necessariamente indicar um coordenador para o projeto, normalmente é o gestor de inovação. E é isso para a indústria brasileira. Para a indústria portuguesa é basicamente a mesma coisa. A gente olha para o KINAI deles, que é o CAI-REV 3. Eles precisam também ter planta industrial lá em Portugal, não necessariamente precisa ter a sede. Que a empresa também não esteja envolvida em crimes, em branqueamento de capitais, que ela já respeite a GDPR, que é aquela lei de proteção de dados. Também preciso indicar o coordenador para acompanhar o projeto de co-desenvolvimento com as startups. E é basicamente isso para elegibilidade da indústria brasileira. Eu vou pular startups, porque não é nosso público aqui. Item 4.1.2 na página 6, documentos de habilitação. Quando vocês forem formalizar a participação no Startup Indústria, ao final da etapa de Co-Discovery, que é a nossa antiga etapa de matchmaking, vocês vão precisar assinar um contrato com a BDI, que é um termo de adesão ao programa. Então, para assinar esse contrato, alguns documentos de habilitação são necessários, tá? Que são os que estão listados aí na página 7, 4.1.2.6, documentos de habilitação para a indústria brasileira. Um de habilitação jurídica, que é o ato constitutivo, o contrato social, o estatuto, a prova de inscrição no Cadastro Nacional do CNPJ, o documento de eleição e mandato dos representantes legais. Eu vou fazer um ponto aqui, porque isso deu muito problema no edital anterior.
Normalmente, o representante legal é aquele que pode assinar pela empresa os documentos, enfim, contratos, etc. A gente viu alguma confusão que era um representante legal, só que quando a gente olhava no estatuto, no contrato social, no ato constitutivo, eram vários representantes legais. Então, atenção a quem são de fato os representantes legais que devem estar, que estão listados ali no estatuto, etc., e que a gente vai cobrar que o mandato de eleição e os documentos, o CPF, o CNPJ, a carteira de identidade desses representantes legais, eles estejam de acordo com o que está colocado ali no estatuto, ou algum documento, alguma procuração que evidencie que aquela pessoa pode de fato assinar o contrato e que não precisam de outras mais, ou que se for necessário 5 pessoas para assinar, a gente vai precisar da documentação desses 5 representantes legais, tá bom? Então, atenção à questão dos representantes legais. Para a indústria portuguesa, basicamente a mesma coisa, só que a gente equipara a parte de documentação. Então, contrato ou sociedade ou ato constitutivo ou estatuto, sendo que no caso de sociedades anônimas deverá estar acompanhado documento de eleição também do administrador. Lá na parte de Portugal, o registro comercial, também a ata ou documento de nomeação dos representantes legais e também os documentos de identificação e procuração também, se for o caso. No caso nosso aqui do Brasil, é o CPF, o RG, no caso de Portugal, aí os documentos de identificação pessoal. E daí eu pulo a parte de startups e entro na parte de vedações. Deixa eu dar uma olhada aqui. As vedações a gente tem que passar. Então, startup ou indústria brasileira, na página 9, né? Impedida de participar de concurso ou licitação, se já teve algum problema de contratação com a BDI, não vai poder participar. Aquela que não atenda às exigências desse edital, aquela que eu estou passando de elegibilidade, em parte ou integralmente, não poderão participar. Que empresa que se encontra em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, concurso de credores, falência, liquidação ou concordata não poderão participar. No 5.1.4 é importante aqui 2 empresas, mais empresas que participem de um mesmo grupo econômico. Então, se a empresa XPTO, que pertence ao grupo XPTA, e tiver ali várias empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico, só uma poderá participar. Eu não posso ter ali, eu não posso ter várias empresas que participem com o mesmo brand ali dentro do Startup Indústria. Então, a gente quer a diversidade, é um programa transversal, a gente não olha setor, então isso impacta em questão de grupos econômicos. A gente teve um caso no Startup Indústria em que uma mesma empresa que pertencia a um grupo econômico e uma empresa subsidiária a esse grupo econômico, as duas entraram e o que valeu foi o último cadastro, que é o que vai valer também agora. Se duas empresas do mesmo grupo econômico entrarem, o que vai valer é o último cadastro, tá bom? Que esse é o item 5.1.4. E aí é importante aqui ler também que tem sócios, diretores, representantes legais comuns. Então, isso a gente consegue identificar bem quando a gente faz a análise da documentação. Das vedações ainda 5.1.5 no Brasil, startup e indústria que estejam listadas ali no 6, que é o de empresas idôneas, suspensa, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Também no item 5.1.6. Isso aqui é importante porque a BDI entende, dentro desse programa, é óbvio que não é uma concepção nossa, mas dentro do programa a gente tem o locus de inovação na empresa. A gente exclui da nossa seleção empresas que sejam da administração pública, direta, serviços sociais autônomos, salvo incubadora pública, que queira entrar no Startup Indústria, porque para a gente não faz sentido o recurso financeiro, que é um recurso financeiro público, ele passar por uma seleção e ir para outro ente público, e daí então o recurso financeiro ele acaba não indo para o ecossistema de inovação efetivamente. Então, por isso que a gente coloca uma cláusula aqui que entes públicos não podem participar do programa
por conta exatamente dessa concepção nossa que a gente tem, que o locus de inovação é nas empresas, é na startup e é na indústria, e é nessa relação que a gente quer desenvolver os projetos de inovação, e não tendo um terceiro ente ali, o setor público, participando no processo. No item 5.1.7, aqui, enfim, empregados da BDI, dirigentes da BDI, até a afinidade de segundo grau, então, colegas não poderão participar, quem tem algum vínculo, mesmo que até o segundo grau, com alguém que trabalha na BDI efetivamente. Mesma coisa, cônjuge nosso, companheiros, parentes, também não podem participar. E quem também for compor a banca de seleção, tanto da banca de avaliação quanto da análise de documentos, porque são duas coisas separadas, são duas equipes, uma vai fazer a análise da documentação em si, e a segunda vai ser a segunda mais especializada, que vai olhar de fato qual são os critérios subjetivos ali que a gente vai ter, que depois daqui a pouco a gente vai chegar neles. Então são duas bancas separadas. Etapa do concurso. Então vamos falar rapidamente das etapas do concurso. Como eu disse, a gente tem 5 etapas. Uma primeira de cadastro e seleção das indústrias, que é essa que a gente se encontra atualmente. Depois que a gente fechar o cadastro e a seleção das 30 indústrias, a gente entra na parte de cadastro e seleção das startups. As startups, então, a gente vai selecionar 120 startups, vale aquela regra dos 10% para Portugal, 108 startups serão do Brasil e 12 startups serão de Portugal, nessa parte da etapa de seleção. E aí a gente vê um Co-Discovery, que é o nosso antigo matchmaking, que é onde vocês vão ter oportunidade de se conhecer e, de fato, fechar o grupo de trabalho que vai aí trabalhar nas provas de conceito. Cada indústria vai ter oportunidade de se conectar com 2 startups. Antigamente eram 4, agora serão apenas 2. Então, embora vocês listem até 8 desafios que vocês querem, que vocês têm a oportunidade ali vislumbram ser objeto do alvo, objeto da trabalho com startup, vocês vão ter, nessa etapa de Co-Discovery, vocês vão poder escolher 1 ou 2 startups para trabalhar nos seus desafios que vocês elencaram. E aí a gente entra... Perdão. E aí a etapa 4, que é a etapa que a gente chama Conexão Startup Indústria, que é onde vocês vão fazer o desenvolvimento da prova de conceito. Ao final disso, ou ao longo, não é somente ao final, mas que a gente coloca de agenda de novas estratégias para a inovação, que é a última etapa, é onde a gente faz toda a comunicação, a disseminação de conhecimento, leva vocês para eventos, cria um ambiente de disseminação do conhecimento, de troca de experiências, e depois também a gente vem com uma estratégia maior de como que vai ser o próximo Startup Indústria, o que a gente recomenda a partir da experiência de vocês, aquilo que deva acontecer em termos de políticas de inovação no país. Então vamos passar aqui também, página 11, são 10h40, eu preciso acelerar. Da parte de cadastro e seleção das indústrias brasileiras e portuguesas. Bom, você já conhece um site, startupindustria.com.br, lá já está disponível o formulário de cadastro. O período de cadastro é de 17 de dezembro, hoje, até dia 28 de janeiro, então vocês têm um mês aí e 11 dias para submeter o cadastro de vocês por meio lá do site. Poderão cadastrar até 8 demandas tecnológicas, como eu falei, devem ser problemas reais, ou alguma vulnerabilidade específica, ou algum movimento estratégico específico, para que a relação com o startup faça sentido para vocês. Porque se for alguma coisa, algum teste, alguma coisa que não tenha liga, realmente a conexão com o startup em si, lá na frente vocês ainda vão avaliar se aquilo faz sentido ou não, que não é a intenção do programa. De novo, a intenção do programa é que seja gerado um negócio entre vocês. De novo, vocês vão poder se conectar até 2 startups, uma por demanda. As startups elas não vão poder se conectar a várias indústrias. A gente deixou que isso acontecesse no primeiro edital, mas daí a startup, para se dividir a atenção, a gente viu que isso gerou problema. Então, uma startup vai trabalhar com uma indústria. A gente não vai deixar esse tipo de coisa mais interferindo na qualidade dos projetos.
Nessa etapa de cadastro, vocês só preenchem o cadastro lá no formulário, e daí, a parte de documentação, vocês não enviam documentação agora, vocês só enviam a documentação quando forem convocados a enviar a documentação. As inscrições são gratuitas, não há pagamento para realizar a inscrição e participação no programa. Vocês deverão indicar um coordenador. Não serão aceitos cadastros feitos que não pela plataforma, não vamos aceitar cadastro por e-mail, por fax, por correspondência, por pombo correio. Cada proponente, obviamente, é responsável pelas suas informações. E também, se vocês erram o cadastro e querem revisar o cadastro pós-submissão, o que vai valer é o último cadastro. Não vão valer vários cadastros de uma mesma empresa, mas aquele que foi enviado por último. Obviamente, vocês já pressupõem plena concordância com o edital, leiam o edital, porque vocês já de antemão, plena concordância com todas as condições e termos do edital. Preenchimento incompleto, incorreto, nós não podemos interferir no que vocês estão disponibilizando de informação. Então, se alguma informação veio incorreta ou faltando da parte de vocês vão ser penalizados por isso ou até desclassificados se vocês estiverem mandando uma informação incorreta. Tá bom? Muita atenção na etapa de cadastro. Aquilo que não tiver sido concluído vai ser desclassificado, porque vai faltar informação. Então, por favor, tenham certeza absoluta que vocês submetam o seu cadastro. No ato de submissão do cadastro, vocês vão receber um e-mail, inclusive, com o número de inscrição. E essa é a sua garantia que o seu cadastro foi enviado corretamente. Que é o recibo eletrônico que a gente fala. Na parte de seleção, página 12, 6.2.3. A BDI irá fazer a composição de uma banca de seleção. Não seremos nós, não serei eu que vou participar, não será a Lana que vai participar, não será a empresa que está nos apoiando que vai participar. São pessoas idôneas que a gente vai convidar, pessoas especialistas de mercado, de academia, de governo, de empresas, de outras empresas, para que eles façam a avaliação técnica das propostas, para a gente ser o mais isonômico, o mais idôneo possível, o mais transparente possível com vocês. Pontuação preliminar. Realmente eu quero passar com vocês cada item do edital, então vamos ter um pouquinho de paciência, que está acabando também. Os critérios de avaliação, a gente tem tanta pontuação preliminar, que é o que a gente chama de pontuação também objetiva. Então, assim, a gente tem algum critério lá que a gente pontua se você já tem algum relacionamento com startup. Isso é sim ou não. Se você tem, pontuou. E o outro, que vai ser o subjetivo, que é o que a banca de avaliação vai de fato avaliar, aquilo que você escreveu no seu cadastro, vai avaliar a qualidade da sua... Qualidade não, mas a aderência ao 4.0, por exemplo, da sua demanda tecnológica. Essa parte subjetiva é o somatório disso que vai te dar uma nota final, e a banca que olha a parte de avaliação subjetiva. E nessa etapa de seleção, a gente vai ter então a partir de um resultado prévio. Então a gente vai ter o cadastro, a gente vai publicar quem são as indústrias cadastradas. A partir disso a gente convoca 60 indústrias, aquelas melhores classificadas, aquelas 60 primeiras, a enviarem a documentação. Então tem que estar ligado nos prazos do edital, porque a gente vai convocar as 60 melhores a enviarem a documentação. Depois daqui a gente fez toda a avaliação de todas as startups cadastradas, que a gente tem um ranking geral. Então desse ranking geral a gente convoca as 60 primeiras pontuadas ali, as melhores pontuadas, para que a gente convoque para submissão da documentação. E daí vai entrar a etapa também de avaliação da habilitação e evidências, que é o que a gente já passou em documentação de habilitação lá atrás. Então aquilo tudo tem que estar certo, porque nesse momento você ficou entre as 10 primeiras e mandou documentação errada, desclassificada. Então muito cuidado com isso, muito cuidado com essa parte de documentação, principalmente a carta de representante legal e certificados. Vamos lá. Cada indústria brasileira convocada deve enviar, não serão enviados. Tá bom, mesma coisa, não serão enviados. É na plataforma que vocês vão ter que subir tudo isso, e vocês vão poder subir até um total de 90 MB de documentos lá para o edital. E aí a comissão de licitação vai fazer toda essa avaliação das documentações,
e, portanto, a partir da avaliação das documentações, não mais os critérios técnicos, se as 30 primeiras mandarem todas as documentações corretas, ok, passam as 30 primeiras. Daquelas 30 primeiras que, infelizmente, mandarem cadastro, não mandaram documentação ou incorrerem em algum erro de documentação, a gente vai chamar a próxima e já vai dar a pontuação dela. Vamos lá, estou na página 13 aqui, item ponto 3.9, 3.10. Tá, a partir do resultado, a gente abre então para concurso. O resultado ele é enviado, esse resultado preliminar, que a gente não tem o resultado final ainda, ele é enviado individualizado para vocês. Se vocês tiverem algum problema de documentação, só você vai saber. E daí a gente abre para recurso. Porque você pode não concordar com a avaliação que a gente fez, então a gente quer dar a oportunidade de você pedir a reavaliação disso, se a gente fez alguma avaliação errada, ou se a documentação que estava ali não tinha problema, a gente identificou um problema de maneira errada. Mas isso, aí a gente abre para a fase de recurso, que vocês vão poder enviar um recurso para o recurso@bdi. A partir do recurso, a gente abre também para a questão de contrarrazões, que é uma outra empresa que não está concordando com o seu recurso, ela pode também entrar com uma contrarrazão. E a partir depois da contrarrazão é onde a gente sai de fato com o resultado final. E esse é o que é o publicado daquelas 30 primeiras indústrias que entraram de fato no programa. E aí a gente entra na página 14 agora, critério de avaliação de indústrias brasileiras e portuguesas. Aqui são os critérios subjetivos, tá? Então a gente vai olhar ali proposta de valor. Primeiro, está atrelado à demanda tecnológica, que esse para a gente é muito relevante. E você vai ver ali que a banca vai poder pontuar de 0 a 5. Então, o que a gente quer aqui, o que eles vão avaliar de forma subjetiva, mas a gente vai tentar objetivar o máximo possível para ter até uma clareza ali do que está sendo avaliado. Então, o potencial de exigência por inovação, esse é um projeto de inovação, ou seja, a gente quer de fato projetos mais inovadores ali, vindo como case para dentro do projeto, e que aquilo depois gere mais resultados para as empresas. A convergência com a indústria 4.0 aí, por uma questão da ABDI mesmo, de puxar essa agenda, e o grau de desenvolvimento estratégico para isso. Se aquilo é estratégico em termos de país, a gente está olhando inclusive de uma maneira mais macro aquilo que está sendo colocado, se aquilo tem transbordo tecnológico relevante, valor agregado para a indústria brasileira. Aqui é importante colocar as demandas tecnológicas. A gente trata isso de maneira estritamente sigilosa. Isso não é publicado hora nenhuma, até para vocês terem o conforto também de colocarem alguma demanda que seja estratégica, que seja um problema que vocês incorram dentro das suas empresas. Então, essas demandas a gente não publica, a gente não comunica essas demandas, nem na etapa de matchmaking depois, a BDI faz uso dessas informações para mostrar para a startup. Então, a única pessoa ou o único responsável a comunicar a demanda tecnológica em si para as startups, no momento do matchmaking, é a própria indústria. E esse relacionamento com a indústria, a gente deixa ele muito cuidado por o lado da indústria, porque a gente já sabe que existe um assédio muito grande pelo lado da startup a querer falar com o gestor de inovação das indústrias, né? Então a gente tenta ao máximo possível cuidar dessa relação para vocês. A gente não divulga o e-mail das indústrias, a gente não divulga quem é o contato das indústrias, porque a gente provê o ambiente e daí a indústria é que toma a iniciativa de ir a fazer o screening das startups, né? Item 2, critério que vai ser avaliado também é a disponibilidade de infraestrutura e pesquisa disponível para aquelas demandas declaradas. O que a gente quer aqui é avaliar o engajamento que vocês estão se predispondo a dar ao trabalhar com startup, porque não adianta entrar uma indústria que não tem um interesse de fato em trabalhar com uma startup, está entrando de forma desestruturada no programa. Deixa eu ver aqui, tem 14, página 15. E aí são critérios de avaliação gerais, que são sim ou não, vou passar isso rápido aqui, mas basicamente, se a experiência, qual é a experiência com o setor produtivo industrial? Isso aqui é de startup, espera aí. Isso mesmo.
Então esses dois primeiros são os critérios subjetivos, e daqui a gente vai entrar agora nos critérios objetivos, que é basicamente sim ou não. Ou você tem ou você não tem, pontuou de maneira objetiva. Que é a experiência com o setor produtivo dos profissionais listados. A gente vai olhar essa experiência. Então, daquilo que você está colocando ali, vocês precisam ter, de fato, já uma experiência prévia daquela equipe que está sendo destinada ali. A experiência com startup, se alguém da equipe tem experiência já com startup, isso conta ponto. Experiência de parcerias com institutos de P&D. Quem já fez projetos com outras instituições, ou seja, já está mais familiarizado com P&D externo, com alguma parte de Open Innovation, isso também conta ponto. Que alguém já fez também algum co-desenvolvimento com startup, POC, piloto, prova de conceito, com startup, isso também já conta ponto. Quem já fez eventos com startups, hackathons, demo days internos, participou de eventos de startups, por exemplo, Case, a Finity, enfim, a 100 Open Startups, isso também conta ponto. E quem também já comprou de startup, isso também conta ponto. Agora vamos passar. Aqui na página 16 é basicamente o fluxo do que a gente falou. Então a gente entra com a parte de cadastro, a gente diz quem são as elegíveis, baseado nas autodeclarações. A gente faz aquela parte de pontuação, que vai para a banca. Da banca a gente tem a primeira classificação. Dessa primeira classificação de 1, se a gente tiver 300 indústrias cadastradas, a gente vai ter essa classificação de 1 a 300, por ordem de maiores de pontuação. Daí a gente convoca então as 60 primeiras, que vão para a análise da comissão de licitação, para analisar a documentação. Tem aquelas que são habilitadas. O resultado disso é informado de forma individualizada então. E aí a gente abre para recurso, contrarrazão e resultado final. Isso é basicamente aquilo que a gente vai fazer de seleção. Para a indústria portuguesa é basicamente a mesma coisa, a gente só tem uma perspectiva na indústria de lá, mas os critérios são os mesmos. Critérios de desempate. Em caso de empate, será considerada a melhor classificada a indústria que tiver a maior pontuação de muito relevantes ou relevantes. E se mesmo assim persistir o empate, aquela que apresentar o maior número de membros da equipe com mais de 3 anos de experiência profissional com startups. Então eu vou desempatar pela experiência da equipe que vai estar ali. E se ainda assim tiver empate, aquela que tiver o maior número de anos de experiência e em indústria de toda a equipe, ou seja, aquela que seja mais velha guarda, a indústria mais velha guarda. Aí vem a parte de interposição de recursos e resultados, que eu não vou entrar. Co-discovery, aquilo que eu já tinha falado, a gente, de maneira sistematizada, a gente tem a nossa parte de matchmaking, pelas 30 indústrias que saíram da etapa de seleção. Então vocês vão ter a oportunidade de fazer esse screening em cima das 120 startups. A metodologia de co-discovery, que prevê a realização de 2 encontros virtuais, encontros virtuais e encontros presenciais para otimizar a conexão entre startups e indústrias. É a BDI que vai coordenar isso com vocês. A gente vai disponibilizar um ambiente virtual para isso. A gente vai fazer o que a gente chama de pré-match. Embora entrem 120 startups, a gente já tem uma coisa interessante que as indústrias do edital anterior gostaram, é que a gente já lista para elas aquelas que têm maior potencial de conexão, maior potencial de sucesso na conexão com aquelas demandas. A gente faz aqui pela BDI. Então, embora vocês tenham acesso ao screening de 120 startups, a gente vai fornecer para vocês aquelas que fazem mais sentido para vocês otimizar inclusive o tempo. A gente chega ao ponto de indicar 30, indicar 15, indicar 10 startups de início, para que vocês foquem seus esforços naquelas que fazem já sentido para vocês e vocês otimizem o tempo de matchmaking, para que vocês não fiquem garimpando startups ali, porque 120 startups é muita coisa. E então, o que a gente objetiva aqui na etapa de co-discovery é que vocês formem os grupos de trabalho. O que é um grupo de trabalho? Uma indústria mais uma startup. Cada indústria vai poder formar até 2 grupos de trabalho, ou seja, vocês podem se conectar até 2 startups. A formalização desse grupo de trabalho ela é feita pela
Na página 25, 6.4.7, a formalização do grupo de trabalho é feita, 1, pela ata de reunião, 2, pelo plano de trabalho. Vocês precisam preencher esses 2 documentos. Esses templates a gente vai fornecer para vocês no prazo lá que a gente entrar do CodeDiscovery. E vocês estão vendo aqui quais são os campos mínimos que a gente vai botar nesses templates, tanto da ata de reunião quanto do plano de trabalho. Então aqui, local, data, identificação das empresas participantes. A ata de reunião é quem que está participando desse grupo de trabalho. E o plano de trabalho, o PT, o plano de trabalho, ele vai especificar, não em detalhe, o plano de trabalho não precisa ter mais do que 1, 2 folhas, não é uma coisa extensa. O que a gente quer com isso? O que a gente faz com isso? O plano de trabalho é o comum acordo entre vocês. Então, quando vocês, ao final dessa etapa, assinam o termo de adesão ao programa com a BDI, até agora vocês não assinaram nada com a BDI. Vocês só enviaram o formulário e só enviaram a documentação. É nessa etapa, ao final dessa etapa, que vocês vão, de fato, assinar um termo de adesão ao programa, que é quando vocês efetivam, de fato, a conexão. Então, o plano de trabalho é importante para a gente, para ele servir de objeto de acordo entre vocês. Então, quando a gente fornece os 80 mil para a empresa, para a startup, a gente não vincula, a gente não pede uma prestação de contas em cima desse recurso financeiro para que vocês tenham uma flexibilidade de trabalhar e aplicar e fazer o uso desse recurso da melhor maneira possível para vocês. Então, o plano de trabalho é aquilo que vincula em alguma medida o uso do recurso, mas não vincula 100%. Então, é a startup que vai definir aquilo que vai ser feito com o recurso financeiro. Mas o plano de trabalho dá uma segurança para as indústrias de que a BDI vai poder cobrar a startup se a startup não entregar aquilo que foi acordado em plano de trabalho, chegando ao ponto da BDI poder pedir o ressarcimento do recurso se a indústria, se a startup sumir, se a startup entregar qualquer outra coisa, se a startup não mostrar corpo mole com relação à indústria. Então, esse é um ponto crítico para a gente, porque é o que a BDI vai poder acionar a startup caso a startup não esteja trabalhando em harmonia com a indústria. Esse aqui vai ser o objeto que a gente vai poder utilizar. Olha, você combinou com a indústria, assinou com a indústria que vocês fariam o desenvolvimento tecnológico XPTO, mas você não está fazendo, você sumiu. Então, a gente vai poder acionar a indústria, a startup nesse sentido. E é a partir do plano do que está ali definido em plano de trabalho. Vocês vão ter 90 dias nessa etapa. Então, assim, vocês tanto podem fazer um plano de trabalho simples, quanto um plano de trabalho complexo, cabe a vocês. E dentro da prova de conceito, vocês podem, inclusive, mudar o plano de trabalho se o projeto mudar de curso. Tá? É aquilo que eu já tinha falado. É um grupo de trabalho, metodologia. Aqui é importante também, a participação de Portugal ela é cruzada. A gente não vai ter uma indústria portuguesa trabalhando com uma startup portuguesa. Então, as indústrias brasileiras que tiverem interesse nessa conexão internacional, e eu recomendo uma startup brasileira e uma portuguesa, até porque os desafios vão ser diferentes, ela vai ser cruzada. Então, tanto a indústria portuguesa ela só vai poder se conectar à startup brasileira, quanto a startup portuguesa só vai poder se conectar à indústria portuguesa, para a gente ter, de fato, essa troca de experiências com um ecossistema de inovação internacional. Vamos lá. E aí, por fim, e ao final dessa etapa, então, a gente tem na página 26, item 15 ali do contrato de adesão. Vocês vão ter até ali 15 dias para assinar esse contrato de adesão, que ele já está ao final do edital, se vocês derem uma olhada, com todas as cláusulas de contratação ali. Item 6.5, etapa prova, que é a prova de conceito, né, que é o Conexão Startup Indústria. O objetivo desta etapa é, então, auxiliar e acompanhar o desenvolvimento dos planos de trabalho estabelecidos na etapa de CodeDiscovery. A BDI apresentará a metodologia e cronograma de checkpoint. O que a BDI faz é basicamente acompanhar vocês se está dando tudo certo, se vocês estão tendo algum problema em termos de relação. Não entramos na parte de desenvolvimento tecnológico. Isso é uma coisa que não interessa para o programa.
A gente também tem aquela que eu já tinha falado da cartilha de Fast Track. Se vocês entrarem também no site e procurarem ali naquelas caixinhas, você vai ter ali Fast Track. Então você já pode inclusive baixar essa recomendação, essas boas práticas que a gente já consolidou de como que faz conexão startup indústria no Brasil. E aqui o importante vai ser curto, 120 dias, é um projeto de 120 dias. A gente diminuiu isso bastante do primeiro edital para cá, por conta da peculiaridade da startup. Então, assim, se a startup tiver que ficar conectada muito tempo com uma indústria, ela pode ali perder o foco, a gente já vê que ela começa a perder fôlego nessa conexão. Então, quanto mais intenso, é interessante para vocês testarem velocidade dentro da indústria, vocês se desafiarem em um projeto de inovação curto, quanto para a startup também é interessante pelo lado de que ela é um ente acelerado, né? Estou na página 27, processo produtivo. O que a gente coloca aqui no item 5.9, que você se compromete a compartilhar informações e dar acesso à ABDI aos processos produtivos de maneira controlada, e às startups, basicamente. De novo, aqui a gente não está interessado em informações sigilosas, mas é basicamente depois para a gente fazer a comunicação daquilo que está acontecendo. Para as startups, sim, é óbvio, vocês vão estar desenvolvendo um projeto conjunto, então vocês vão ter que avaliar aí quanto vocês abrem ou não dos seus processos para as startups, e aí demonstra o engajamento de vocês com relação ao que vocês querem desenvolver com a startup. Se vocês estão trazendo uma startup para melhorar um processo X e não abre o processo para ela, como a gente já viu acontecer, que algumas indústrias tinham um problema com a sua área de TI, que a startup simplesmente não conseguia conectar a solução deles ao ambiente da indústria, porque a TI tinha tanta restrição. E aí, ok, eu não estou falando que isso é burocracia, eu estou falando que isso é processo. Vocês só são do tamanho que são pelos processos que vocês têm hoje, mas é o objeto de desafio aí, vocês adaptarem esses processos ágeis, essas conexões não tão usuais, e que seus processos consigam se adaptar a esse tipo de novidade. É um dos ganhos que vocês têm aí também com o Startup Indústria. Mas, de novo, essa é a demonstração de engajamento que a gente quer ver. Item 10. Vou ver aqui. E daí, ao final dessa etapa, ao final da prova de conceito, ao final das respectivas provas de conceito, ao final dessa etapa de co-discovery, vocês escrevem para a gente um relatório de boas práticas. E aí o relatório de boas práticas é o que deu certo na relação, o que não deu certo na relação, o que você se adaptou, o que foi bom para você, o que foi ruim para você. Isso é interessante para a BDI, para depois a gente fazer de novo a disseminação do conhecimento. Aquilo que a gente quer é, a partir da experiência de vocês, impactar o máximo de empresas possíveis sobre os benefícios da conexão Startup Indústria no Brasil e aquilo que vocês estão conseguindo incorporar em caráter de conexão com ecossistemas internacionais, aquilo que vocês estão conseguindo incorporar também na indústria de vocês, que é o item 6.5.13. E aí, como eu já tinha falado, na página 28, 6.6, é a etapa de novas estratégias para inovação, que é o que a gente faz de consolidação de resultados e disseminação para outras empresas. 7, cronograma e execução, rapidamente aqui. Então, a gente fecha essa etapa de cadastro agora, dia 29, e a seleção final, o resultado final das indústrias é em junho de 2019. Tá longo isso? Bom, é isso mesmo. Startups e indústrias brasileiras. Bom, mesma coisa para startup. Ao final a gente vai abrir, agora não é o final, mas em paralelo à seleção de indústria, a gente vai abrir o cadastro startups, tá? E daí a gente tenta correr um pouco um cronograma de cadastro e seleção das startups, que vai sair em agosto. Então, em agosto, 14 de agosto, a gente tem, portanto, as seleções finalizadas, quem são as empresas que vão ali para aquela etapa de matchmaking. Então, vocês têm tempo suficiente para se organizar internamente com relação a
como que vocês vão se encontrar ali dentro da etapa de matchmaking, que é a Co-Discovery Lab, que terão mais 90 dias para fechar e escolher quais startups vocês vão querer desenvolver os projetos. Como que é importante também na Co-Discovery comentar que como uma startup só vai poder se conectar a uma indústria, se vocês deixarem para o final, as melhores startups já vão ter sido escolhidas. Isso é importante. Então, se organizem para trabalhar de forma ágil e não deixarem para o final, porque as melhores startups vão ser escolhidas primeiro. Então, a gente premia ainda a startup em 26 de novembro de 2019 e vocês começam os trabalhos de desenvolvimento das provas de conceito. Vocês vão ter 120 dias, 4 meses a partir de novembro, ao final de novembro, para desenvolver as POCs, tá? Que termina aí em março de 2020, é onde vocês encerram, então, a participação no programa com o relatório de boas práticas, como que foi toda essa jornada em final de março de 2020. Aí vem esclarecimentos, penalidade... Aí vem disposições gerais, e aqui é importante a gente passar rapidamente pelo contrato. Esse aqui já na página 33 você já encontra o contrato que deverá ser assinado com a BDI daquelas empresas que fecharem conexão com startup. Você assina alguma coisa até fechar uma conexão com startup? Não. Você só assina alguma coisa com a BDI, você participa do cadastro, você participa da seleção, você participa do matchmaking, do Co-Discovery, mas até então você não assinou nenhum documento com a BDI, tá? Você só assina quem de fato fechar a conexão com o startup. E daí, deem uma lida no contrato, basicamente do objeto, que é a participação no programa, das obrigações que vocês têm, que a BDI tem com relação a vocês, das obrigações que vocês têm com relação à BDI, que é executar o programa, participar de todas as etapas, arcar com os custos referentes a material e mão de obra, equipamentos, alimentação, deslocamento diária dos seus colaboradores. A BDI não se responsabiliza pelo custo que vocês têm nos seus colaboradores. Despesas, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais do que vocês estão desenvolvendo com a startup, a BDI não entra nisso. Compartilhar com a startup as informações necessárias para o desenvolvimento das provas de conceito. Aquilo que for definido em plano de trabalho. Eu estou na página 34. Enviar periodicamente à BDI os indicadores que a gente definir ali em conjunto. Aquilo que eu tinha falado sobre o acompanhamento dos indicadores de sucesso do programa, de performance e de resultado. Compartilhar em reuniões periódicas que a gente vai compor aí, não é nada maçante. A gente já aprendeu no último edital também que muita reunião é ruim, que reunião presencial em excesso é ruim e que a gente vai tentar o máximo possível ser leve e remoto nos acompanhamentos que nós vamos realizar em conjunto com vocês dos projetos. Entregar o relatório de boas práticas, obrigação de vocês ao final da etapa de prova de conceito. Mencionar a parceria na BDI sempre que utilizar as informações confidenciais deste contrato. Manter durante a execução todas as condições jurídicas de elegibilidade que vocês mandaram lá na parte de habilitação das documentações. Não transferir ou distribuir esse contrato a outrem, no todo ou em parte. Quem entrou tem que executar. E dar pronto atendimento às reclamações e observações que a gente faça de alguma medida. Se vocês sumirem, vocês precisam aparecer. Já aconteceu no primeiro edital, da startup reclamar que a indústria sumiu. Da propriedade intelectual, que é normalmente que causa alguma confusão com vocês. Vamos lá. Ou jurídico, né? Todos os direitos de propriedade intelectual decorrentes dos relatórios de boas práticas são de uso exclusivo da BDI, sendo respeitado o material moral dos autores. Ou seja, qual é o único produto que é de propriedade exclusiva da BDI? Que sai de vocês. O relatório de boas práticas que vocês vão escrever ao final da etapa de prova de conceito. De novo, não estamos interessados no desenvolvimento tecnológico, estamos interessados no que foi bom e no que não foi, na visão de vocês, vocês é que informam para a gente, não é a gente que vai buscar a informação. Então é isso que interessa para a gente, é isso que vira
propriedade da BDI esse relatório de como que foi a relação. Tá? Não é nada em termos de que vocês estão produzindo alguma coisa e a BDI agora está participando do seu produto, da melhoria. Não. É só com relação a esse relatório de boas práticas. Tá? Propriedade intelectual, parágrafo 1º. A contratada autoriza a utilização dos relatórios de boas práticas emitidos, que é isso que eu estou falando, a gente publicar isso. Vocês escrevem aquilo que a gente vai publicar. Ou seja, vocês são as melhores pessoas para não colocar o que tiver caráter sigiloso ali dentro. Então, como que foi a relação com a startup? Se foi boa, se não foi? Enfim, eu vou sempre bater nessa tecla porque não é nada demais essa questão dos relatórios de boas práticas. Para a gente é super importante e para vocês é apenas um documento que vocês escrevem. Pode ter uma página, pode ter 2, pode ter 50. É na visão de vocês, é na perspectiva de vocês como que é a relação de boas práticas para a consulta. O Júlio Barbosa perguntou aqui se o vídeo vai ser disponibilizado de novo. Sim, o próprio Facebook e o YouTube já gravam o vídeo automaticamente. Daqui a pouco, quando a gente terminar a live, ele vai ser disponibilizado. Parágrafo 2º, a BDI poderá realizar divulgações ou publicações de estudos com base nos dados do programa, vídeos, relatórios de inteligência que a gente já tem lá. Tá? Vocês também autorizam a cessão e transferência de direitos autorais dos relatórios de boas práticas entregues para a BDI e a gente é o detentor da propriedade intelectual dos relatórios de boas práticas, sempre. Colaboração para mídia e direitos de imagem, voz e correlatos. A gente acaba levando vocês para muitos eventos, para muitos workshops, enfim, a gente empodera. O que é legal? Quando a gente é convidado para falar num evento, normalmente eu não gosto de ir, eu não gosto que nós, como a BDI, que a gente que vá falar de como que está sendo a startup indústria. O que a gente gosta de fazer é empoderar, isso é super importante também para o gestor de inovação que entra, que o gestor de inovação, a gente convida, enfim, quando a gente tem alguma chamada, a gente tem esse evento para falar aqui, alguém quer falar? Como que está sendo a relação para vocês? Porque case de sucesso é a coisa que mais chama em evento e também é uma forma do gestor de inovação da indústria que está entrando ganhar visibilidade, ganhar importância. Isso é importante também para as indústrias que estão participando do projeto. Da vigência, serão 24 meses, a gente coloca um contrato de 24 meses que é para dar tempo se acontecer alguma coisa, se a gente tiver que postergar alguma data, X ou Y, a gente ter aí um contrato de 24 meses que possa abarcar esse tipo de coisa. Das alterações, qualquer um pode, a gente pode alterar devido a qualquer circunstância que enseje isso. Da rescisão, a indústria pode rescindir esse contrato a qualquer tempo. Quando a gente fala que a gente mitiga risco e deixa leve para a indústria, é exatamente isso daqui. Se a gente for olhar lá no contrato da startup, tem penalidade para a startup, tem que devolver o dinheiro. Para a indústria, é apenas uma questão de rescisão. Você pode reincidir o contrato a qualquer tempo, desde que a gente seja avisado, que a BDI seja avisada, e com uma antecedência mínima de 30 dias de antecedência. E que a gente também, que vocês justifiquem basicamente aquilo que está sendo o alvo da rescisão, porquê da rescisão, né? Caso fortuito e força maior, casos omissos e o foro que a gente destina aqui em Brasília, que é o que a gente está fazendo. Onde que a nossa sede aqui da BDI. Pessoal, foi longo, acabei passando aí 15 minutos, mas eu queria passar bem detalhado com vocês o edital. E se vocês tiverem pergunta, por favor, façam agora. Eu vou me organizar aqui, porque eu estou com o celular no Facebook e a página no YouTube aqui na ABDI. Estou aberto a perguntas, pessoal. Então, vou deixar 15 minutos aberto aí para a gente deixar para perguntas. O Júlio Barbosa está fazendo uma primeira pergunta aqui. Júlio, qual que é a sua empresa? É importante se identificar também a empresa. Entrei um pouco atrasado e não sei se definiu alguma regra quanto a perguntas. Haverá... Isso, agora é a hora de perguntas. Vocês podem fazer agora. Eu já terminei lá com toda a explicação do edital. Então, só me organizar aqui. Eu vou sumir aqui um pouco. Aí.
Muito bem-vindo, Júlio. Você pode fazer as perguntas que tiver à vontade. Quatro ponto 1.6 deve ser... Não devem ser no ato do cadastro. Se você entrar na plataforma agora lá, você só vai ver que tem o formulário do cadastro. A gente só convoca para enviar essa documentação depois que a gente ranquear todas as indústrias, tá? Então, e a gente só vai convocar para enviar a documentação 60 indústrias. A gente não vai convocar para apresentação agora. Você só precisa entrar lá, você já pode ir abrindo a plataforma lá e iniciando seu cadastro, inclusive, mas vai ser só dado autodeclaratório. A gente não vai pedir documentação neste exato momento, tá? É só depois, lá para a parte... Eu vou até pegar no cronograma aqui, mas é mais para frente. Agora é só cadastro, tá bom? Aqui, ó, a convocação, Júlio, ela vai acontecer na quarta-feira... Na terça-feira, 26... Não, mentira. Na quinta-feira, convocação. A gente abre a convocação, então, na quarta-feira, dia 13 de fevereiro, para aquelas empresas, para aquelas indústrias aquelas 60 indústrias melhores classificadas. E aí vocês vão ter até 26 de fevereiro para enviar essa documentação. Mas só aquelas 60 primeiras, tá? Pessoal, perguntas? Se você entrar aí, startupindustria.com.br, deixa eu ver se eu consigo colar para... Deixa eu entrar no Facebook aqui. Deixa eu ver se eu consigo colar para você aqui. Só um minuto. Mas lá dentro de startupindustria.com.br, acho que eu vou conseguir comentar. Eu colei aí o link. Dentro desse link, se você rolar a página até o final, você vai ver que tem um botão azul lá. Inscrições Indústria. E aí na hora que você clica, ele vai abrir um segundo site que chama galileobase.rs, onde você vai iniciar o seu cadastro. Ok? Maravilha. Pessoal, ainda vou ficar 10 minutos aqui. Quem tiver mais perguntas também, eu estou à disposição.
Sem mais perguntas, agradeço a participação de todos. Foi um webinar bem explicativo, eu acredito. E hoje, às 16 horas, então, a gente vai fazer um segundo webinar para aquelas empresas que não conseguiram participar. Esse vídeo fica disponível no Facebook e também na página do YouTube. A gente vai disponibilizar ele também lá na página de cadastro das indústrias para aquelas que tenham ainda interesse em escutar, enfim, em entender melhor quais os detalhes aí do edital, tá bom? Muitíssimo obrigado pela presença de vocês, grande abraço pessoal, tchau, tchau.